Olá, meu nome é Michele. Eu vou dar sequência à aula anterior, como se resolver equações diferenciais ordinárias no MATLAB. Nessa aula eu vou explicar como se resolve EDOs de segunda ordem. Revisando os comandos que foram apresentados na aula anterior, né? Falando um pouco sobre o comando function, né? Ele permite criar uma função. Como é que eu posso criar essa função? Eu posso colocar function é igual ao nome que eu quero para essa função e ali para 1, para 2, para 3, que são as minhas variáveis. Também eu posso colocar y é igual a par 1 mais o sqrt, que é a raiz do par 2, e aí assim eu coloco ali a minha função. Para indicar que o MATLAB tem que reconhecer uma variável, uma expressão de forma simbólica, eu coloco o comando sim. Caso eu tenha, né, mais de uma variável, eu coloco o comando sim, só acrescento S ali no sim. E o comando simplify, ele é um comando que simplifica uma expressão. E falando ainda sobre o comando function, né? A função ela tem parâmetros de entrada e parâmetros de saída. Caso exista mais que um parâmetro, né, eu posso colocar, em vez de function y, eu coloco function, e daí entre colchetes eu coloco y1, y2, y3, que são os parâmetros que eu, ou quantos parâmetros forem, né, que eu quero que ele me calcule. Aí falando ainda sobre os comandos que foram utilizados, que são utilizados nos gráficos, né, do MATLAB, a gente utilizou o comando plot, né, para criar um gráfico com eixos lineares, eixo x e y. O fplot, que ele representa graficamente uma função. Caso eu coloque, né, o comando function e quero que plote essa função, eu posso colocar só o fplot. O title, que ele é quando eu quero que tenha um título no gráfico. Xlabel, Xlabel, que como que eu quero assim uma legenda no eixo X, Label, que é uma etiqueta no eixo Y. O grid é como se fosse uma grelha no gráfico. Essa grelha são aquelas linhas horizontais e verticais que ficam ao longo do gráfico uma cor assim, um cinza mais claro, normalmente se coloca. E o legend é uma legenda no gráfico. Então, aqui falando sobre os comandos, né, que eu utilizo na EDO para diretamente calcular ela, eu vou citar três, mas a gente vai utilizar dessas três, a gente vai utilizar uma que ela é a mais usual e é eficiente para os casos que a gente quer resolver. A OD 45 ela compara métodos de quarta e quinta ordem para estimar o erro e também determina o tamanho do passo. É ele que resolve, né, a maioria dos nossos problemas. O OD 23 ele compara métodos de primeira e segunda ordem de erros de culta. E nesse caso, a resposta da precisão ela não é tão importante. Já no OD 1.3, né, é utilizado em programas onde o esforço computacional é bem grande. A gente não vai apresentar esse exemplo aqui, mas eu gostaria que vocês tivessem conhecimento desses outros comandos para resolver uma EDO. E agora sim, falando ainda, né, como que eu vou determinar uma função para resolver uma EDO, eu coloco ali, né, tem o vetor intervalo de tempo, esse vetor ele vai entre colchetes ali, espaço entre cada um deles. Eu coloquei ali 5 pontos, que é o 0, 0.25, 0.5, 0.75 e 1. E eu quero que a condição inicial desse problema seja 1, tá? E aí, para chamar, né, essa função que vai resolver essa IDO, eu coloco entre colchetes D e o Y, T, né, Y. Aí coloco ali o comando, né, que resolve a EDO, o O de 45. Coloco a equação 1 ali, o intervalo de tempo que ele vai chamar esse intervalo de tempo, e a condição inicial vai chamar essa condição inicial dada aqui. Isso foi um exemplo. Agora, falando mais um pouco ainda sobre os comandos para resolver uma EDO mesmo, eu vou utilizar o comando diff, que eu quero que ele utilize funções de cálculo em relação à derivada. Vou colocar o comando dissolve para resolver qualquer equação diferencial de qualquer ordem que eu queira resolver. E a letra D maiúscula, ela indica que trata da primeira derivada. Se eu colocar um número inteiro após o D, indica uma derivada de ordem superior. Aí eu coloco o número que eu quero que equivala à ordem daquela. Que vai ser equivalente, né, à ordem da derivada que eu quero calcular.
Agora entrando em exemplos das EDOs, tá? Primeiramente um exemplo de EDO não linear. Então, de y em relação a dx mais y, tudo isso ao quadrado é igual a 1. E a condição inicial que eu quero é a zero. Eu vou resolver essa EDO utilizando os comandos que foram explicados anteriormente, tá? Vou abrir aqui um novo script. Vou utilizar o comando que eu vou utilizar para resolver. Como tem diversas variáveis, eu vou utilizar o comando sims dy em relação a x. Aí eu coloco ali simplesmente odd, que eu quero que resolva uma EDO, né? Que é a derivada, né? Esse diff que equivale a derivada. Aí ele também coloca ali uns exemplos, eu vou colocar y e x, né? Porque essa derivada está em função de y e x, mais y, tudo isso, né, ao quadrado. Tudo isso ao quadrado, que é igual a 1. Sempre que eu coloco na mesma linha, duas vezes igual, eu acrescento esse, eu coloco duplo, igual duplo aqui. Aí ponto e vírgula, a condição inicial que eu quero. A condição inicial é 0, ponto e vírgula de novo. E aí eu coloco já a solução, já vou direto para a solução agora. A solução de y em relação a x é igual a dsolve, que resolve essa derivada. E eu quero que chame o que eu configurei aqui pro odd e pro conde, para EDO e para a condição inicial. Agora eu vou salvar como. Deixa eu limpar aqui essa janela de comandos e vou rodar o meu código. Aí apareceu ali a solução da EDO, né? Eu coloquei o nome dele de exemplo 1 e apareceu aqui a solução dela, que é esse resultado aqui. Esse resultado é bem uma EDO bem simples, né? Só para mostrar para vocês como é que se resolve. Aí agora aqui, indo para essa segunda EDO aqui, uma derivada de segunda de y em relação a x, que é igual ao cosseno de 2x menos y. As condições iniciais que eu quero a condição inicial de 1 e a condição inicial de 0. Então, utilizando aqueles comandos ali, vou abrir um novo script. E vou colocar de novo, né? Vou utilizar o comando sims, que tem mais de uma variável, mais de um parâmetro, né? Essa derivada. Aí vou colocar ali. Eu quero a derivada de y. Aí coloco ali que eu quero fazer essa derivação. De O de novo. Vou colocar ali o diff de novo. Y, x e 2. Eu coloquei esse y, x e 2 porque ele tá aqui, ó, tá em as variáveis que tem é y, x e o 2. Yx e 2, que ela vai equivaler yx, esse 2 é da segunda derivada, tá? Aí agora eu coloco a resposta aqui, tá? Esse y e x, e eu quero a segunda derivada, tá? Aí cosseno de 2 que multiplica x menos o y. Ponto e vírgula. Agora eu vou para as condições iniciais que a gente limitou ali. A gente precisa. A primeira condição, que é y0 é igual a 1. Igual a 1. E a segunda condição, que é igual a 0.
Agora eu vou determinar aqui uma outra, eu quero que conte, né, que são as duas condições iniciais. Eu quero que ele me considere, para fazer o cálculo desse EDO, a condição 1 e a condição 2. Quero que resolva essa equação, a solução dela em relação a x dissolve a EDO que foi dada aqui em cima e as condições iniciais. Eu quero que simplifique essa resposta. Eu quero que simplifique o y-sol. Além disso, também eu vou pedir que plote essa função, tá? Arroba x, fecho, depois eu coloco y solução em relação a x. Boto ali as condições iniciais, que é 0 e 1. E quero que o gráfico tenha as linhas ali. Aqui é 0. Vou botar como ESI2. Linha 10. Esqueci de fechar o parênteses. Y-sol. X aqui. Linha 6. Sempre é bom que aparecem os erros aqui, né? Que a gente pode digitar alguma coisa errada. Então, o resultado dessa EDO tá aqui, tá? E como eu pedi para plotar, ele me obteve esse gráfico aqui, né? Com a condição inicial de 0 e outra condição de 1. E essa é a resposta que a gente tem para esse exemplo 2. Agora, esse exemplo 3 também é uma EDO de segunda ordem, tá? É CDO aqui e a condição inicial são essas duas aqui. Então, indo para esse exemplo. Nesse exemplo, eu vou utilizar um outro comando até que foi que eu coloquei, eu acho que esse aqui, ó, vou utilizar esse, vamos basear por esse exemplo aqui, tá? Então, eu vou colocar ali equação é igual, aí coloco a minha, deixa eu ver aqui, derivada de segunda, mais 8, tá, 2y mais 8, que multiplica de y mais 2 vezes o y, que é igual a cosseno de x. Aqui, esse igual aqui, como ele pertence, né, ao valor dessa equação aqui, que eu tô colocando, não preciso colocar duplo igual ali, só uma vez já é o suficiente, tá? Aí agora eu vou falar sobre as condições iniciais. Vou colocar também que nem antes, condes é igual a condição inicial de 0. Vocês podem ver assim que não tem assim um jeito específico, tem vários jeitos, várias formas que tu pode botar o comando para resolver a equação, né? Essa aqui é a mesma forma de resolver a anterior, só que eu tô colocando o comando e a condição inicial de forma diferente. Aqui eu coloquei
coloquei conde 1, conde 2 para chamar cada uma das condições iniciais, e aqui eu coloquei elas tudo na mesma linha. Aí agora y dissolve, né? Aí eu quero chamar a equação, chamo as condições iniciais e tudo isso em x, x. Isso. Tá. Agora, né, indo para a parte simbólica que considera os parâmetros, né? Que nem foi colocado aqui, ó. Na verdade, deixa eu ver aqui. Esse é o exemplo 3, tá? E aqui já tá a resposta, ó. Aqui tá a resposta dessa equação, tá? Só que eu quero que esse resultado seja simplificado. Então eu vou escrever ela agora que nem eu escrevi o exemplo anterior, tá? Então eu vou copiar aqui. E a gente vai conferindo. Diff em relação a y, odd. Eu vou colocar aqui odd 2, tá? Segunda EDO, diff y, x, assim. Aí eu coloco ali a equação mais 8, que multiplica vírgula x mais 2, que multiplica y. Agora eu coloco esse duplo igual aqui, porque não tá em roxinho assim que nem tá aqui, tá? Aí eu vou colocar aqui igual cosseno de x. Aqui tá a condição. Eu vou mudar aqui, ó. Vou colocar como inicial em vez de condição. Inix. Pra não dar colisão com esse aqui, ó. Inix. Início pode ser. Início. Tá. A primeira condição que é 0, primeira é 0 e a segunda é 1. A primeira é 0 e a segunda condição é 1. Tá? E aí coloquei isso aqui se mantém. Odd 2, que foi o que eu coloquei ali. A condição, eu quero que a resposta seja simplificada. Vou colocar aqui para mudar. Vou botar 12. Só vai ficar diferente do anterior. Deixa eu ver se não vai aparecer nenhum erro com essas alterações. Não. Então, olha aqui. Aqui tá a resposta que tinha mostrado anteriormente, né? Que é a resposta completa e aqui é a resposta dela simplificada. A gente nota, né, que aqui, essa aqui, a parte simplificada, ela é bem menor do que a anterior, tá? Então, aqui nesse exemplo, eu queria mostrar a simplificação. Então, para resolver os problemas de aplicações que eu vou apresentar, tem que saber resolver sistema de EDO, né? Que é como se resolve uma EDO de segunda ordem. A gente transforma ela em dois sistemas de uma EDO de primeira ordem, tá? Então, esse sistema aqui a gente resolve de forma bem prática, bem simples, tá? Ele é bem mais simples do que esses outros comandos aqui que foi mostrado já. Então, deixa eu ver lá. dy de x é igual a z e derivada de z em relação a x é igual a menos y. Tá. Então, vou colocar ali y em função dt, z em função dt.
as equações, vou colocar ali, a derivada, a primeira, ela é igual a z e a segunda menos y. A z menos y. Ponto e vírgula, aí e a solução de y e a solução aqui do z é igual a resolver essas equações aqui, resolver esse sistema. Então, esse exemplo aqui ele vai ser bem utilizado nos problemas que eu vou apresentar a seguir, tá? Aí aqui ele deu, ó, o resultado da primeira derivada e do segundo sistema, a resposta é essa, tá? Então, agora, voltando aqui para o exemplo 5, que esse exemplo ele é um exemplo de aplicação, né, da EDO de segunda ordem. Essa EDO eu vou utilizar usando o comando O de 45, né? Agora eu já vou entrar naqueles comandos específicos de EDO que eu apresentei. E esse comando, né, ele resolve uma EDO da primeira ordem e de forma numérica também. Esse problema, o que ele envolve? Ele é um sistema massa-mola amortecedor que resulta em uma EDO de segunda ordem, né? Então ali eu coloquei, né, que eu vou utilizar esse comando aqui para resolver ele, né? Então o primeiro passo que eu preciso fazer para resolver esse problema, eu tenho que transformar a equação de segunda ordem em duas de primeira, né? O artifício que eu vou fazer para resolver a EDO. Deixa eu ver aqui. Primeiro, né, eu vou ter que transformar a EDO de segunda ordem, né, em duas. Em duas de primeira ordem, né? Então, o artifício que eu vou utilizar, eu vou colocar primeiro que o artifício que é aceleração, ela é a derivada da segunda, a aceleração, né? Ela é derivada da segunda, que é da posição, que é o mesmo que a derivada da primeira da velocidade. Aí eu coloquei ali. Na verdade vai ser essa aqui, já mostrando ela a resposta dela mesmo. Só que agora eu vou introduzir, né, a variável v, porque antes só tinha a variável x. E eu vou colocar aqui, ó, a variável v. Aqui tá essa equação aqui, tá? Depois disso, né, de introduzir o v', né? Eu vou introduzir o v'. No lugar de x duas linhas, né? No lugar desse x duas linhas, eu vou colocar um v'. E eu também, né, vou colocar... eu vou colocar o v, né, no lugar do x', v. E no lugar que eu colocar o x duas linhas, o v', né? Então, onde tiver x', eu coloco o v, e onde tiver x duas linhas, eu coloco o v', tá? Que é o v, x duas linhas, eu vou colocar o v', e aqui eu vou colocar o v, tá? Primeiro artifício, assim, para conseguir resolver essa EDO antes de colocar ela lá no MATLAB, né? Aí eu vou transformar essa equação, uma equação de segunda ordem, né? Só que agora ela vai ser uma equação que vai ser em função do v e em função do x. Que a gente pode ver aqui, ó, tá em função do v e em função do x, tá? Eu preciso, né, que essa equação, eu preciso dessa equação, né, que é v igual a x', né? Eu vou transformar ela em duas, né? Com a vantagem de que as duas são equações de primeira ordem, né? A gente pode ver aqui que as duas
elas vão se transformar, essa aqui, x', elas vão se transformar em as duas em uma equação de primeira ordem. Então, no MATLAB, né, a parte inicial, ela é praticamente idêntica assim como foi explicado aqui. E aí eu vou mostrar ali, eu vou utilizar alguns comandos que foram utilizados na aula anterior, tá? Que é aqueles que limpam as variáveis, o clear vars e o clear all, aqueles que limpam todas as variáveis, são comandos bem simples, que no fim eu nem acabei explicando aqui, tá? Então no MATLAB eu vou colocar ali como se tivesse uma equação, vou resolver ela aqui, começar a resolver da seguinte forma, tá? Limpa todas as variáveis. O período que eu quero, deixa eu ver se for colocar alguma coisa aqui em relação ao período é seno, eu vou colocar o período de 0 a 50. Depois disso, x0. Esse sistema massa-mola, ele vai começar na posição e na velocidade 0, ambos são zeros, então esse valor aqui deste 0 é a posição e a velocidade dela, ela vai começar em 0. Tá, eu vou na verdade depois, eu vou fazer uma variação dos parâmetros que eu vou determinar aqui, tá? Para ver o que vai mudar no meu sistema aqui do sistema massa-mola. Então, daí eu coloco ali T, a solução em X. Depois eu vou colocar o link no final da aula com um vídeo que exemplifica essa aplicação aqui, tá? Eu quero que plote o gráfico de TX solução. Plote. Deixa eu ver aqui. TX sol igual a TX sol. X sol. Agora eu quero até 2. Agora eu vou colocar que eu vou querer uma legenda. A legenda que eu vou querer é posição. Aqui quando tu vai colocar, normalmente nos coloca ponto e vírgula e nem se acentua nada aqui nesses comandos. Mas como o que eu quero colocar em legenda, quando fica ali entre roxo, fica ali de letra roxa, não tem problema eu colocar ponto e vírgula, tá? Mas se colocar em qualquer outro lugar, ele vai apresentar como um erro. Eu vou querer as linhas de grade. E vou querer no eixo X o tempo em segundos. E em Y eu vou colocar. Y vai sair
y vão ter duas variáveis, assim, a posição e vai ter também a velocidade no eixo y, em metros por segundo. Tá, aí tá. Então eu coloquei, determinei ali como é que eu vou querer que me extraia esse gráfico, mas agora eu tenho que colocar qual é a minha EDO, né, que eu quero que resolva. Então, criando uma função para esse sistema, eu vou utilizar agora o comando function, né, que foi explicado anteriormente, dxdt, né, que é a minha EDO, em função do tempo e da posição. E vou colocar agora aqui, ó. Aqui ele tá, tem uma força sendo aplicada aqui, a constante da mola, e também tem essa outra força aqui. E eu vou colocar, com isso, né, me varia a função x ao longo do tempo. Eu vou colocar alguns valores para a gente verificar isso aqui no gráfico, tá? Eu vou alterar esses valores também. Eu vou colocar aqui eu vou mudar esse 6 aqui, esse ômega aqui, na verdade, esse W aqui, é esse ômega aqui, tá? E vou colocar a frequência senoidal essa, eu vou colocar 6, tá? Aí aqui o P, o que é o P? O P aqui é a força-peso, né? Eu vou colocar 10. Aí depois a gente coloca ali a massa também, 10. Aquele valor ali em B, a gente vai colocar que é 1. E também a constante da mola é 1. Aí dx dt é igual a x2, ponto e vírgula, 1 dividido por m. Vamos lá ver. Vamos ver aqui. Eu vou colocar, tá? Primeiro eu coloquei aqui o x', agora eu vou colocar o v', tá? É 1 dividido por m, né? Eu coloquei 1 dividido por m, agora eu vou multiplicar por todo esse valor aqui. Deixa eu ver se eu consigo copiar, que daí lá eu vou conseguir alterar, agora eu vou alterando ele. Que multiplica. Vou colocar tudo entre parênteses. Menos K, que multiplica a posição, menos B, que multiplica aqui, velocidade, e aí eu coloco aquele P que multiplica a seno de ômega, que multiplica T. Eu vou apagar essa parte aqui que eu copiei lá do PDF e vou colocar end, já encerrou essa função. Tá. Agora eu vou salvar ela. Exemplo 5. E vou rodar. Ele me mostrou ali, né, aqui na janela de comando, me mostrou o valor de B, ó. Diversas vezes me mostrou B que é igual a 1. E que esse valor aqui que a gente colocou, eu acredito que essa inconsistência foi porque tem um erro aqui, ó. B igual a 1, ponto e vírgula. Deixa eu limpar aqui.
Agora sim, agora não apareceu ali o B igual a 1 aqui na janela de comando. Que não deveria aparecer nada ali. Tá, então, agora eu vou explicar como é que foi esse gráfico. Esse gráfico aqui, né, ele está mostrando uma força senoidal aplicada, né, mudando a frequência dessa força, quer dizer que a mola está indo aumentando a frequência, né, mais rápido. Aí a gente vai ver que a gente, vou dar uma alterada aqui, ó, que é o ômega aqui, vou alterar o ômega, que é a função senoidal, e vou ver o que vai alterar aqui, tá? Ela tá assim, ó, a posição tá alterando bastante, e a velocidade tá, até aqui os 5 segundos, a velocidade tá bem alta, e depois a gente vê que ela baixa bastante. Aliás, a posição aqui, quando ele tá aos 5 segundos, né? A posição que tá, ela tá a 0,4, né? Quando tá em 4,89 segundos, a posição tá 0,4. Aí depois, quando tá lá, vamos ver aqui, em 30 segundos, a posição tá em 30. Aliás, a posição tá em menos 0,1. Tá? Então a gente vê que a posição fica maior em tempo de 5 segundos. E ela fica bem baixa com 15 segundos. Ó. Vamos alterar esse ômega aqui, que eu vou alterar a frequência dessa. Vamos colocar aqui 20, valor bem alto, vamos ver se vai mudar alguma coisa. O que mudou aqui? A velocidade, a gente notou aqui que o que aconteceu? A velocidade, quando a frequência aumenta, a velocidade aumenta e a posição também, né? E a amplitude da posição, a amplitude também ela deu uma diminuída, né? Então a gente, vou colocar uma frequência menor ainda do que 6, tá? Tava 6, né? Agora eu botei 20, agora eu vou botar 2. Vamos ver. Ó, daí a gente já nota que as oscilações elas diminuíram bastante, né? A gente vê que não, agora a gente consegue visualizar assim, né? A oscilação de cada uma das linhas do gráfico, né? Antes estavam tão pequenas que a gente nem conseguia identificar, né? Então esse foi um exemplo, né? Utilizando esses comandos aqui que eu expliquei anteriormente e explicando como é que se resolve uma EDO utilizando o comando 45, tá? Do sistema massa-mola. Agora eu vou apresentar uma aplicação utilizando o pêndulo, né? Ali eu coloquei como é que é a equação do pêndulo, né? Que é um sistema, né, de equação diferencial ordinária de segunda ordem, né? Para resolver, né, eu tenho que substituir, né, o dθ em relação a dt, né? Eu coloco ele aqui, a dθ em relação a dt, que é igual ao ômega, né? A gente vê que a gente vai transformar essa equação aqui em duas EDO de primeira ordem que formam um sistema, né? Aí eu coloquei dθ e dt é igual a ômega, né? E substituindo o valor de ômega, né, nessa equação aqui, eu vou encontrar esse sistema aqui, tá? Então, eu vou ter duas EDO, né, de primeira ordem com duas variáveis, né? Que no caso vai ser o θ e vai ser o ômega, né? E aí eu vou ter que resolver esse sistema, tá? Com essas duas variáveis. Aí o que a gente vai fazer? A gente vai fazer... vamos utilizar, né, uns comandos que eu expliquei na aula anterior, que foi o close all, que ele fecha todas as janelas, clear all, quando a gente vai utilizar, quando a gente resolve uma EDO de aplicação, normalmente a gente limpa as variáveis para ele não ter, porque as equações são bem mais complexas, tá? E aí, eu vou colocar, deixa eu começar a equação, ty, aí nós vamos utilizar de novo o odd 45, né? Eu vou colocar aqui o nome para ela de pêndulo, tá? De pêndulo. Eu quero que varie
pêndulo, né? Eu quero que valide 0 a 10 e de 0 a 10, tá? De 0 a 10 e pi menos 0,1. Essas são as minhas condições, tá? O pi menos 0,1 e 0. Tá? Esse aqui é o intervalo de tempo e essas aqui são as minhas condições que eu quero. Tá? Daí eu vou colocar ali plot, que eu quero que plot t, vírgula y de 1 menos t, vírgula y vírgula 2 o título que eu vou querer que o título seja, o título seja pêndulo, aqui, pêndulo em x o tempo e em y a solução que é o y, né? Vou botar a solução y, tá? Aqui. Quero as linhas de grade e vou querer de legenda. Eu vou querer que o primeiro gráfico seja θ, pra gente ver aqui, e o segundo vai ser o ômega, que são as variáveis, né? Então, o y2 vai ser θ, o y1, não, o y2 o θ, o y1 o θ e o y2 o ômega, tá? Então, vamos ver isso. Exemplo 6. Eu não tinha colocado aqui. Eu tenho que colocar. Eu tenho que colocar eu tenho que configurar esses valores pro pêndulo, tá? Deixa eu dar uma olhada aqui nesse arquivo que eu tinha feito antes. Aqui, ó. T2 menos BY, que onde é que tá aqui? Aqui, ó. Eu tenho que colocar aquela mesma função que eu tinha colocado no anterior, tá? Determinando a função pêndulo, né? Eu vou colocar os valores do B, que vai ser 0,25, e o tempo, que vai ser 5. E daí eu vou entrar com o meu vetor, né? Depois eu entro com o meu vetor aqui, agora que eu me lembrei disso, que eu esqueci de colocar o meu vetor. Eu vou copiar aqui essa função. Eu chamei a função pêndulo, daí eu vi que eu não determinei ela, tá? Vamos supor aqui, ó, eu chamei aqui a função, o pêndulo, mas eu não coloquei qual era a configuração que eu queria, tá? E aí assim, ó, aqui eu tenho que colocar int. Deixa eu ver se vai rodar assim. É. Então, eu tenho que só, na verdade, eu vou criar separado, tá? Aqui tá a função pêndulo, eu coloquei que o B é 0,25 e que o B ali, né, é 0,25 e que o C é 5,
tá? Aí eu entrei com o vetor. Aí com isso, depois de terminar a função, eu entro com o vetor ali. Quando eu botei ali arroba pêndulo, ele vai me chamar esse script aqui, tá? E aí vai ser de 0 a 10. E é isso. Esse 0 a 10 está baseado nas configurações iniciais, nas condições iniciais, aliás. Vou rodar agora que eu acredito que não deu. Vamos ver aqui. O que pode estar errado? Odd 45, arroba pêndulo, vírgula, 010, vírgula, PI. Tá. Close all, close e tal. Plot TY, dois pontos, vírgula Y, TY, pêndulo, grid 1, teta e ômega, legenda. Vou ver aqui que tá aparecendo de errado, tá? Eu acredito que ele esteja, eu tenho que salvar ele na mesma pasta, tá? Eu tenho que salvar na mesma pasta que eu estou salvando o exemplo. E aí sim, ele vai reconhecer esse script. Tá, eu não estava reconhecendo por quê? A pasta pêndulo eu tinha salvado antes em outra pasta. E aí eu tenho que chamar, ele tem que estar na mesma pasta para ele reconhecer esse arroba pêndulo, tá? Então, ele me chamou ali, executando a função, né? O que vai me apresentar aqui? As respostas oscilatórias do pêndulo em função do tempo, né, em relação a θ e ômega. Que são esses dois sistemas aqui. Essas respostas que aparecem aqui, aparecem várias respostas, são as respostas que tem no gráfico, tá? Vamos supor aqui 0,0252, 1,56. Vamos ver qual desse último ponto aqui. 0, ó, em 0, quando o tempo é 10, tá? 0,2 aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo chegar, vou chegar aqui no 9, vamos ver. No 9 não, no 8, tá? No 8 ali. No 8 deu menos 0. Deixa eu ver aqui, ó. Começar do começo. Tá? Começar quando for 1. Quando for 1. Quando for 1, ó, a gente pode ver aqui. Aqui no 1, o y, né, que é o θ, que é a solução, né, ela deu 3,046. E essa segunda linha aqui, ela na verdade é o ômega, tá? Aqui é o valor de θ e aqui é o valor de ômega e aqui vai mostrando, ó. Depois ele vai diminuindo, aí ele fica positivo e ele termina como negativo, tá? Que é como mostra aqui, ó, negativo aqui embaixo do eixo X aqui, negativo, tá? E aí é isso que me dá essa resposta aqui do pêndulo, que é a oscilação desse pêndulo, né? Conforme ele vai rodando ali, conforme a imagem mostra ali, né? Esse pêndulo ele vai vindo para cá, ele vai oscilando o θ e o ômega. Então, né, esses foram os exemplos que eu queria apresentar de aplicações de EDO de segunda ordem, né, envolvendo aqueles comandos que foram explicados.
Aí esses vídeos aqui são os vídeos que constam, né, as explicações dessas aplicações, esses livros foi que eu utilizei na bibliografia. E muito obrigada. Esse e-mail aqui para dúvidas, qualquer pergunta que quiserem fazer em relação aos exemplos, que não tenham ficado muito claros, eu estou à disposição. E obrigada.